gente estava falando do Renato e você falou de... Ele teve uma surpresa quando leu o livro e viu que, pô, ali não era um livro chapa branca, ali você falava tudo. Eu acho, assim, eu tenho uma visão que definitivamente não era nessa época e continua não sendo uma visão do jogador de futebol com relação a se humanizar. Eu acho que quando a gente sabe das coisas boas, das coisas que não tão boas, a gente humaniza aquele cara. A gente se aproxima, porque a gente é cheio de defeitos. A gente é cheio de erros. Às vezes a gente não expõe. E o futebol tem essa mania de colocar a pessoa exatamente. no altar, e né? os jogadores, eles podem ver os veículos pelos quais eles dão entrevista, geralmente com característica muito mais de resenha, porque ele sabe que vai ser um terreno fértil para ele falar coisas que lhe agradem, que não vão tocar em certos vesperos, que vai mexer com o brilho do cara, ou que vai, isso aqui eu não falo, isso aqui me prejudica, a minha imagem, etc e tal. E eu acho que isso desumaniza muito. A gente tem uma relação hoje muito mais distante com o atleta, com o jogador, do que a gente tinha lá atrás. Inclusive com nomes como Renato, Romário, Edmundo, Túlio. Esses caras do Rio que jogavam lá, é impressionante como a gente tinha... Os reis do Rio, né? Criava conexão com eles, porque os caras eram aquilo ali, pronto, acabou, irmão. O cara tava no Maraca metendo gol e no dia seguinte tava na praia. Eram seres humanos, fazendo, entendeu? Então assim, o que eu quero entender é o seguinte, se você consegue me condensar exemplos, coisas que você conta no livro, que você imagina que ele não tenha gostado. Por exemplo, tem o caso não sei se é no livro que isso é revelado, que ele torcia pro Inter na infância. Não tem como não botar isso no livro. Mas foi ali que foi ali que o Brasil soube disso? Foi no livro, né? Assim, em primeiro lugar, assim, o Renato, eu quando o conheci em 87, inclusive no primeiro treino que ele chegou no Flamengo, eu já era gandula. Quando eu o conheci, eu já descobri que ele tinha uma noiva chamada Maristela, enfim, com quem os dois perderam, até brinco, né? Faço um romanceio de que um viu o outro perder a virgindade. Os dois perderam a virgindade junto aos 13 anos. E assim, ela é noiva dele até hoje. Porém, o Renato nunca parou de falar, inclusive tem uma entrevista icônica do Renato na revista Playboy, que muita gente comprava a Playboy para ver as mulheres, mas as entrevistas eram maravilhosas. E a entrevista que ele deu para o Rui Castro, falando que já tinha levado para a cama mais de 5.000 mulheres, e aí os lugares onde ele transou, as vezes que ele falhou, enfim. Então, uma entrevista icônica. No final, o Rui Castro fala, cara, mas a sua noiva vai ler isso aqui. Ele vai falar, mas aí ele termina, mas eu vou botar a culpa no repórter que inventou tudo. Então, assim, o Renato sempre falou tudo, sempre. Tanto é que, assim, o maior garanhão da geração dele não era ele, era o Branco. Era o Branco. Caramba, cara. Ninguém sabe disso. Porque o Branco era come quieto. Então, as mulheres que querem um jogador de futebol, que tem fôlego, que não sei o que, né? Iam no Branco. Ninguém ia saber. O Renato, no dia seguinte, já estava na mídia. E aí, o que tinha? Teve um grande problema. O Renato teve um caso. O dia que ele foi convocado para a única Copa dele, em 1990, que ele foi cortado em 86, na hora da convocação, tá ele com a Luma de Oliveira. Então, assim, atriz, não tem, né? Não tem como eu tirar a Luma de Oliveira do livro. E aí o Renato começou, cara, essa questão de mulheres, não sei o quê. Aí eu fui vendo o que eu podia cortar. Aí depois, esse negócio de nome do livro, Anjo ou Demônio, minha mãe é muito católica, ela não vai gostar desse título. Aí o Renato começou a me cozinhar. Ficou 2 anos me cozinhando. Até que ele assumiu o Fluminense e a editora falou, vamos lançar. E aí foi pra porrada, e aí virou porrada. Mas assim, ele teve toda a chance do mundo de falar para mim o que ele não gostou do livro. E tem várias coisas ali, por exemplo, a data de nascimento dele. Ele não nasceu 9 de setembro, nasceu no final de janeiro, só foi registrado depois. Caramba, cara. Numa família de 13 irmãos, mais o pai e a mãe, todo mundo era Grêmio, menos ele e o pai dele, que eram Inter. E aí o Renato, Inter pra caramba, eu não sabia cresceu disso, sendo Inter. Não sabia. Juntou um dinheirinho, ele era padeiro, juntou um dinheirinho, saiu de Bento Gonçalves, foi até Porto Alegre, foi no Beira-Rio, fez o teste,
E é difícil, peneira lá, dos caras estarem olhando para tudo. Às vezes estão olhando mais para a mãe dos meninos do que para os meninos. E aí, de repente, o Renato passa no teste, o cara vira para ele e fala assim, cara, tu é bola, hein? Tu tem lugar para morar aqui em Porto Alegre? Cara, eu sou padeiro lá em Bento. Ele, pô, então volta daqui uns 6 meses aí que a concentração aqui tá cheia dos meninos, não dá para mandar ninguém embora. Aí o Renato ficou muito puto. E aí ele acaba fechando depois com o Grêmio e vira o maior ídolo da história do Grêmio. E é o primeiro cara... E se torna gremista, né? Se torna gremista, mas não deixa de ser o primeiro cara que entra com um carro vermelho lá no Estádio Olímpico, né? Porque o Zico me contou umas histórias tão bacanas dessa questão da rivalidade. Por exemplo, teve um Flamengo e Grêmio, em que o Flamengo era o Flamengo ia enfrentar o Grêmio, aí o Inter liberou o CT deles para o Flamengo ficar lá. Aí, quando eles foram pro bilhar, cadê a bola azul? Não tinha bola azul, o pessoal gostava de jogar sinuca. Hoje em dia não tem razão, concentração, fica todo mundo, cada um com seu celular, no seu mundinho. Mas naquele tempo, concentração fazia todo mundo se unir, conhecer os programas do outro, não sei o quê, conversar, jogar bilhar, jogar bola, jogar baralho. E aí, chegaram não tinha bola azul lá no Inter. Beleza, aí passou umas 3 semanas, outro jogo lá em Porto Alegre, aí o jogo agora era contra o Inter, né? Aí o Grêmio liberou o CT para eles ficarem. Aí o Zico falou, aí passou do limite. A gente correu pro bilhar e aí a gente viu, não tem bola vermelha, beleza, 1-1. Mas na hora do jantar, quando foi servido o jantar, pô, uma salada maravilhosa, o Adílio pede, pô, não tem um tomatinho? Pô, aqui não pode, tomate aqui não pode. Aí eu falei, caraca, é assim? Ele falou, era assim. Se é, ainda não sei, mas era assim. Páprica não entra. Dizem que o extintor no Grêmio é azul também. Assim como o Papai Noel, né? O Papai Noel gremista é azul. Mudaram a cor da patrocinadora aqui, que não patrocina a gente, mas mudaram a cor do refrigerante. Da Coca-Cola. Se o cara se cortar, ele tem que proteger, não pode deixar. Exatamente. Então, assim, tem várias coisas ali no livro que o Renato poderia encrencar, mas poderia conversar comigo. E eu, como biógrafo, existe uma diferença singela entre o que é uma informação e o que é uma fofoca. Uhum. Eu não sou o Léo Dias, eu não sou fofoqueiro, eu não vou contar o que o Renato fazia entre 4 paredes, embora eu saiba de muita coisa, porque quando você vai entrevistar, um biógrafo sabe mais sobre a pessoa do que a mulher da pessoa. O biógrafo sabe mais do que a mãe da pessoa, do que o filho, do que o irmão, porque a gente entrevista 200 pessoas. O que o inimigo não tem coragem para te dizer na cara, vai dizer para mim. Você sabia que ele fez isso lá na concentração? Então, assim, a gente sabe demais. Mas existe uma diferença. O que é uma informação? O que é uma fofoca? Então, eu não fiz fofoca do livro. Agora, não é por causa de uma noitada que o Tele Santana vai cortar o cara que era um cavalo, um Bruno Henrique no auge, sacou? De uma Copa do Mundo. Então, assim, eu tinha que dar um histórico de que ele era mulherengo, boêmio, gostava da noite, para que uma noitada fosse a gota d'água. Porque, por exemplo, o Kaká, um cara super tranquilo que nem o Kaká, né? O problema do Kaká é ser bonzinho demais. Um cara super tranquilo que nem o Kaká. A mulher dele falou isso. Aí, de repente... A mulher dele falou isso. Fofo demais. A mulher, problema, eu terminei com ele porque ele é bom demais. Não, o cara é bonzinho demais. Assim, as 2 grandes polêmicas do Kaká, se eu fosse um dia escrever, é ele ser bonzinho demais e perder um casamento por causa disso. E a segunda é o dízimo, né? Ele vai pro Milan, ganha 20 milhões de euros e aí dá 2 milhões de euros pra igreja dele. A igreja. Então, é o dízimo. Né? O pastor deve ter adorado essa vida. Nossa, isso aí, Kaká. Aí o que acontece? Se o Renato fosse o Kaká, ou se o Kaká tá lá e por um dia decide, perde horário, vai pra noite, o técnico ia perdoar, cara. Mas como já é um cara que tem um histórico, pô, esse cara eu vou levar pra Copa, vai fazer merda na Copa, vai querer sair durante o Mundial, entendeu? Então, assim, eu tive que mostrar, através de certos casos, não fofocas, coisas que aconteciam, que fica assim, que deixa pro público um quê de que ele era um cara mulherengo. Por exemplo, tinha uma época nos anos 90 que o auge era lambada. Hoje é funk, lambada. Lambada é bom demais. Belo nome também. Tinha o filme do lambada. Novela, Salsa e Merengue. E aí tinha o Beto Barbosa, era o rei da lambada. Adocica, meu amor, adocica. Adocica, meu amor. A minha. Isso aí. E aí o Renato foi pro Canecão, que era uma casa de show no Rio. E assim, sempre... E o Renato era a seleção brasileira, né? Você imagina um cara, jogador de seleção brasileira, porra...
os holofotes estão ali. No caso do Renato, do Beckham, do Kaká, as mulheres também estão de olho, né? Enfim, sempre que o cara saía, dava tchau e vinha o bis, o Renato picava a mula, saía fora para não ter que sair junto com a galera toda, porque ia dar problema. E aí, beleza, o Renato sempre agiu assim. Só que quando o Beto Barbosa deu tchau, e aí apagaram as luzes rapidinho, o Renato foi sair, acenderam as luzes total, porque não ia ter bis. A mulherada atacou o Renato, cara. O Renato foi saindo correndo, e a mulherada atrás. O Renato estava com 27 anos, 28 anos. Galera atrás. Aí o Renato, por sorte, achou uma porta para a direita, entrou na porta, fechou a porta. Eu boto isso no livro. E aí depois descobre-se que era o banheiro feminino. Aí a galera imagina o que possa ter acontecido lá. Mas enfim, é só sugestões que eu dei, entendeu? Não fui fazer uma fofoca, contar alguma coisa, não sei o quê. Que aí eu seria muito mais um Léo Dias do que um biógrafo. Sim. Não, e o que me chama a atenção do Renato é você descrevendo ele, é um cara que não fazia questão de esconder esse lado dele, e ao mesmo tempo o cara se incomoda com o nome, por exemplo, Anjos e Demônios. O cara era um cara controverso, um cara de personalidade. Sim, mas essa questão do livro é uma questão que atemoriza muita gente, né? Porque, assim, se a gente for pensar nas mídias, a gente teve vinil, DVD, pendrive, HD, CD, disco laser, vídeo laser, e por aí vai. Livro é livro, e continua. Fica. E continua, desde a Bíblia, continua. Eterno. Então vamos mudar, agora tem um streaming, podcast, não sei o quê, mas o livro continua, entendeu? E aí, virar um livro, se tornar um livro, é algo meio que na esfera do sagrado. Sim. Entendeu? Por exemplo, se alguém faz um livro e o teu nome foi citado, você compra o livro. Entendeu? Pô, meu nome foi citado, na parte do 246 o cara fala do teu podcast que chegou lá, não sei o quê. Você vai comprar o livro, teu nome tá lá. Então tem uma esfera de sagrado, um quê de sagrado nessa coisa. E aí você virar um livro no sentido do Renato, onde ele foi um jogador em que dentro de campo era maravilhoso, mas fora de campo não era o exemplo que o Zico, por exemplo, é. Na hora que ele vira treinador, ele tá dizendo pros Ele quer comandados se dele, desassociar dessa imagem. tipo assim, ó, faço o que eu falo, não faço o que eu fiz. Vocês podem perder a Copa do Mundo, vocês podem perder isso. Só que aí o cara chega, papai, tô lendo aqui, olha só a página 300 aqui, o que tu fez aqui? Entendeu? Aí é complexo. Eu entendo o lance do Renato, mas houve um armistício, eu lancei o livro em 2002, houve um armistício em 2008, que eu sou contratado pelo Jornal do Brasil e ele é técnico do Fluminense, chega às finais da Libertadores. Ali não era mais o Marcos, que ele conheceu como Marquinhos, ali não era mais o Marquinhos Gandula e o Renato Gaúcho. Ali era o Jornal do Brasil com o técnico do Fluminense. Ali a gente teve que se falar. E ali a gente houve um armistício. Eu fiz a campanha inteira do Fluminense, viajei. E aí, pô, vitórias maravilhosas. Passa pelo São Paulo e não sei o quê. Aí passa pelo Boca Juniors. Aí eu vou para Quito. E quando eu volto de Quito, eu aviso para ele, Renato, a grande final no Maracanã eu não vou estar presente. E aí, aquele cara que estava me odiando tanto, por que, Marquinho? Aí eu falei, cara, é o seguinte, o Roberto Medina marcou para o lançamento lá em Madrid. Vai ter Rock in Rio em Madrid e a gente vai lançar o livro lá. Aí o Renato pensou assim e falou, tem problema não, vai passar um mês em Tóquio comigo. E aí, quer dizer, eu falei, cara, tá tudo ok já entre a gente. Então, beleza, passou, né? Porque a vida, a gente vai amadurecendo, passa. Só que aí, de repente, voltou de novo. Quando ele viu a nova capa agora, deu um chabu, deu um chilique danado. Enfim, porque, enfim. Agora, é o que exatamente você falou, Felipe. Todos nós podemos ser um livro. Todos nós já tivemos a melhor profissão, já trabalhamos... Vocês imaginavam que o podcast ia virar... Não, jamais. Porra, jamais. Quando vocês fizeram faculdade, vocês não pensavam nisso. Nunca. Então, assim, a gente teve o emprego dos sonhos, foi traído, traiu, teve isso, houve uma morte na família, perdeu um amigo, foi sacaneado. Todos nós temos uma grande história. Qualquer um gari tem. Sim. Um gari tem, nem que seja de ser invisível, ser subestimado, chegar alguém olhando de cima, xingando. Enfim, todo mundo tem uma grande história. O negócio é saber contá-la. E aí, o meu trabalho é meio que como se fosse um misto entre um investigador, um detetive e um advogado.
Porque, por exemplo, todo mundo tem direito a um advogado. O pior dos assassinos tem direito a advogado. A Suzane Richthofen, o goleiro Bruno, todo mundo tem direito a advogado. Então, todo mundo tem direito a ter um biógrafo. Então, eu acho que qualquer um pode virar um livro, sabe? De repente, teu avô veio da guerra e não sei o quê, e criou uma padaria, de repente ele virou um dono de uma cadeia de shoppings, entendeu? Uma super história de superação que vai fazer, se mudar a vida de uma pessoa, já valeu. Já valeu. Então, assim, eu sou super favorável a que todo mundo faça mais e mais livros, e as biografias, é exatamente como você falou, faz a gente se aproximar, a gente vê, pô, o nosso caso não é tão dramático quanto foi o dele. Tem um caso clássico do Washington Oliveto, quando ele foi sequestrado, que no cativeiro falaram, cara, o que você quer? Ele falou, cara, me dá um livro grande, de preferência grande, porque eu não sei quanto tempo eu vou ficar sequestrado. E aí deram um livro do Rui Castro sobre Nelson Rodrigues. E aí ele ficou lá lendo e vendo que o drama dele no sequestro era pequenininho, perto do que o Nelson viveu, que o filho foi torturado pela ditadura, foram matar o pai dele, mataram o irmão dele, quer dizer, o pai dele viu um filho ser morto no lugar dele, não sei o quê. Então, uma história tão dramática que fez o Nelson virar aquele gênio da vida como ela é, daquelas coisas todas. Ele falou, caraca, olha a vida do cara, e eu aqui, um cara tá me dando uma água, tô lendo meu livrinho, só esperando. E aí, quando saiu do cativeiro, ele falou, cara, o que me deixou são, o que me salvou foi o livro Anjo Pornográfico, do Rui Castro, uma biografia. Então, assim, todos têm direito a escrever seu livro e nós, biógrafos, temos, graças à ministra Carmen Lúcia, essa musa linda, maravilhosa, deliciosa, linda. Graças a ela eu não sou um desempregado, porque em 2015 houve um grande embate entre o cantor Roberto Carlos e o biógrafo dele, Paulo César Araújo, e o nosso caso chegou ao STF, porque falaram assim, o Roberto Carlos, é invasão de privacidade. Eu não quero falar sobre minha perna mecânica, não quero falar que sofri com a morte da Maria Rita, que é a mulher que eu mais amei na vida. Invasão de privacidade. Então virou invasão de privacidade contra a liberdade de expressão. Virou essa briga. Nós, biógrafos, de um lado, imagina, se eu ando na rua, ninguém sabe quem eu sou. E do outro lado, contra a gente, Roberto Carlos e uma turma chamada de Procure Saber, liderada pela Paula Lavigne, com Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque. Pô, cara, só os Bamba, Milton Nascimento, Djavan, todos eles contra nós. Eu estive a 1 milésimo de virar vendedor de sanduíche natural na praia, cara. Ia estar desempregado, porque o que eu sei fazer na vida é biografia. Então, assim, graças a Deus, a ministra Carmen Lúcia, linda, falou, cala a boca, já morreu. Qualquer um pode escrever sobre qualquer um, e quem se sentir lesado, processe. Então, claro. Se eu for venal, se eu fizer uma injúria, me processa. Agora, se eu tenho provas, o Renato jamais me processou.